Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Essa semana eu conversava com uma amiga e eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo lá no canal, mais um vídeo, eu sempre falo lá sobre isso, mas quanto mais vídeos deixando claro para as mulheres o engodo e o engano no qual elas têm caído ao longo das últimas décadas, quanto mais vídeos, melhor. Tá? Isso aqui é para quem muitas vezes diz que você só fala para os homens, você não fala para as mulheres, você se diz um cara religioso. Então, minhas filhas, estou aqui falando para vocês algo que na androsfera é muito dito, verdade seja dita, mas reconheço que muitas vezes é dito de uma forma com a voadora já no meio dos peitos. Então tem muita mulher que não gosta, não ouve. Vou falar para vocês mais uma vez como se eu estivesse falando para minhas filhas. Então com todo o amor aqui, com todo carinho e ao mesmo tempo com toda dureza e realidade que a circunstância exige. Então essa minha amiga argumentava que está cansada porque os homens realmente não querem saber mais de nada, tudo que os homens querem é isso aqui, e etc, etc. Todo esse chororô de mulheres que a gente já conhece modernamente. E eu argumentava com ela então algumas questões, colocando para ela situações óbvias que qualquer mulher de bom senso deveria saber, mas que o discurso feminista, infelizmente, tem derretido o cérebro das mulheres ultimamente. E ela me dizia o seguinte, mas um homem de valor também deveria se preservar, porque essa história de ficar se envolvendo aí casualmente, um homem de valor também não se envolve, e etc. Porque eu dizia para ela, obviamente, que uma mulher que vai ser valorizada pelos homens nunca vai ser uma mulher promíscua, meu filho. Nunca vai ser uma mulher rodada, uma mulher cheia de experiência, né? Qual é o homem de bom senso que vai se orgulhar falando para os outros o seguinte? Não, porque minha mulher é muito experiente sexualmente. Meu Deus, já rodou a cidade inteira. Ela é muito experiente. Homem nenhum, com um mínimo de brio e masculinidade, aceitaria algo assim. Mas, veja, ela insistindo na ideia de que não, o homem também que fizer isso não é um homem de valor. E aqui mostra-se o quanto realmente vocês, mulheres, ainda estão confusas. Minhas filhas, deixa eu falar uma coisa. Homens e mulheres têm escalas de valor completamente diferentes. Esse delírio igualitário que acha que homens e mulheres são iguais em tudo, isso é uma doença mental que infelizmente tem entrado na cabecinha de vocês e muitas mulheres têm acreditado, mas minhas filhas, não existe isso. E aqui eu vou me valer de uma metáfora antiquíssima que com certeza todo mundo aqui já conhece, mas só para que vocês comecem a entender isso, tá? Uma metáfora muito boba, que é a famosa metáfora lá do cadeado e da chave. Ela é meio boba, mas ela serve como introdução. Um cadeado que abre para qualquer chave é um cadeado que não presta. Agora, uma chave que abre qualquer cadeado é uma chave mestra, é uma chave que deve ser louvada. Então vejam, minhas filhas, o critério de avaliação de um homem em relação a uma mulher é diferente do critério de avaliação de uma mulher em relação ao homem. Deixem de ser iludidas. Eu nunca vi uma mulher realmente deixar de se relacionar com o homem por alguma questão que esse homem tenha, de valor, alguma coisa que, nossa, realmente esse cara é excelente, mas ele é muito rodado. Não, eu não quero saber desse cara porque ele é um homem muito rodado, já se envolveu com muitas mulheres, eu quero um virgem. Pelo contrário, eu já ouvi muitas mulheres achando ruim, criticando até homens virgens sem nenhuma experiência. Por quê? Porque passa a impressão de que é um homem que não teve ali muitas mulheres, é um pobre coitado qualquer que vai sobrar para ela. Então as mulheres nem gostam muito disso. Agora, por outro lado, uma característica fundamental que qualquer homem de brio, qualquer homem de valor vai olhar na mulher é exatamente o passado sexual dela. Os níveis de promiscuidade que ela teve ao longo da vida dela. Isso aqui é tão óbvio que há, 60 anos atrás essa conversa seria ridícula. As pessoas ririam da minha cara por estar dizendo o óbvio. Agora, hoje em dia, o óbvio foi suprimido e vocês têm caído nessa falácia, desse discurso, enganoso, falacioso, nesse engodo de que não, o homem que se importa com o seu passado é um homem inseguro. Isso é mentira. Qualquer homem de valor vai se importar sim, não é porque ele é inseguro não, porque como dizem por aí também, já virou uma frase famosa na androsfera, o homem que não se preocupa com o passado de uma mulher está destruindo o seu futuro. É isso. É por isso que as escrituras exigem pureza, principalmente por parte da mulher. Agora veja, sim, do ponto de vista das escrituras, é pecado um homem fornicar? É pecado um homem ter uma vida sexual promíscua? Sem dúvida nenhuma, é um pecado, é um desvio, é falta de moderação. Agora, do ponto de vista das escrituras, a mulher fazer isso não apenas é um pecado, como é algo que evidencia um comportamento indigno de um homem se relacionar com ela. Tanto é assim que se uma mulher se casasse virgem, por exemplo, na Torá, e ela omitisse essa qualidade de não ser mais virgem, ela dizia que era virgem, mas não era mais virgem, Se ela se casasse, pesquisa lá depois qual que era a pena para essa mulher. Porque é óbvio que a pureza da mulher
é fundamental por diversas questões. Vejam, quando Paulo fala a respeito de que o homem deve amar a mulher como ama o próprio corpo. Recentemente eu vi mais um vídeo da Sarah Shiva falando sobre a questão lá do microquimerismo, telegonia, essas coisas, etc, etc. O que acontece? O homem tinha que casar, o homem morreu, morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia, era. Então, tem na lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Isso. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. E a mulherada pira, a mulherada fica nervosa, a mulherada fica indignada. À luz das escrituras faz total sentido. O útero da mulher, o corpo da mulher é o terreno, é onde se planta a semente, literalmente o sêmen. Então é óbvio que a gente tem que ter um terreno que seja ali puro, senão a semente é contaminada. Meu Deus, isso é tão óbvio, mas eu estou aqui, como eu falei, para dizer o óbvio, para que vocês não sejam enganadas. Vocês podem querer aproveitar a vida? Podem. Hoje em dia, o empoderamento faz com que vocês possam ficar com milhares de homens aí se vocês quiserem. Tem mulher aí que em uma semana, meu filho, deve não sei quantos homens, dezenas até. Agora, isso tudo vai ter uma consequência depois. Fora as questões psicológicas que vocês estão trazendo para a vida de vocês, as questões espirituais, depressão, desvalorização. Hoje já se fala até em estafa de relacionamentos, em burnout de relacionamentos, porque é óbvio, as pessoas estão ficando cada vez mais cansadas de serem só objetificadas, de se usarem o tempo todo. E vejam, dizendo isso aqui, eu não estou defendendo, insisto na ideia de que o homem tem que ser promíscuo, de que o homem tem que sair por aí pegando geral. Não, para isso serve, por exemplo, a poliginia. Se o homem quer ter mais de uma mulher, ótimo, case-se com mais de uma mulher. Então também não é certo o cara sair por aí pegando geral, né? Mas muitas mulheres e homens também argumentam o seguinte, mas as mulheres são promíscuas porque tem homem também. Claro, agora você sabe qual que é a diferença? Um cara do topo, ele consegue ficar mantendo ali em torno dele umas 10, 15 mulheres. Então essas 10, 15 mulheres estão ali no harém coletivo desses caras do topo. Ao passo que um homem que não esteja lá no topo, meu filho, para esse cara hoje conseguir um relacionamento, para ele conseguir alguma coisa, não é tão simples assim. Agora a mulher, meu filho, independe da hierarquia dela, se ela tá no topo, se ela tá no meio, se ela tá embaixo, sempre vai ter um desesperado ali querendo fazer alguma coisa com ela. Então, para as mulheres, a questão da sexualidade é muito mais fácil. Por que vocês acham, então, que o movimento da liberação sexual foi tão enfático nesse ponto de, não, vamos incentivar as mulheres à promiscuidade, porque aí você degenera a sociedade como um todo. Porque se você tiver uma sociedade de homens muito promíscuos, mas de mulheres castas, meu filho, essa sociedade não vai se tornar uma sociedade promíscua nunca. Nunca. Talvez os caras até comecem a se pegar entre si, mas não vai se tornar uma sociedade promíscua. Agora, se você tem uma sociedade de mulheres promíscuas e apenas um pequeno grupo de homens promíscuos, não precisa nem ser todos, meu filho, isso aqui vai virar uma Sodoma e Gomorra. Então, minhas filhas, é basicamente isso. Não caiam nessa esparrela de achar que vocês vão fazer o que vocês querem fazer e depois não vai ter uma consequência no corpo de vocês, na psicologia de vocês e principalmente no espírito de vocês. Então, como eu falei, é como eu conversaria com as minhas filhas, tá? Sem nenhum problema, para que vocês entendam de uma vez por todas. Querem fazer, querem aprontar, querem se empoderar? Podem fazer isso. Mas vai ter uma consequência. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso, porque, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno lhes dê sabedoria.